Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, também com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, se você preferir, e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois, mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso convite, fique com a gente a partir de agora, pela próxima hora, e curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais, interaja também, sua participação é bem bacana pelo WhatsApp, 973350038, 973350038, para você fazer perguntas para os nossos entrevistados de hoje. Terça-feira, edição do programa Gente que Fala, trazendo assuntos relacionados com tudo isso que a gente está vivendo aí na questão do meio ambiente. Vamos conhecer os nossos entrevistados de hoje. Luiz Henrique Alves, ele é empreendedor, conselheiro administrativo e fundador do Conselho Dinâmico. Tudo bem, Luiz Henrique? Bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trabalhando e discutindo com você assuntos tão importantes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Também na nossa bancada, Kleber Lima Guarani, administrador, ele é pós-graduado em marketing, diretor da FGV Europa. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Mauro? Bom revê-lo e prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Kleber. Prazer mais uma vez recebê-lo por aqui. Ronaldo Luiz Mendes Araújo, jornalista especializado no agronegócio. Ronaldo, bem-vindo mais uma vez. Como é que você está? Boa tarde a todos. Uma vez mais agradeço aí o convite, Mauro. Boa tarde também a toda a nossa mesa virtual, aí aos colegas, Lívio, Kleber, Luiz. Vamos dar um bom programa. Vamos lá. E ainda também com a gente o Lívio Giosa, presidente do Rotary Clube de São Paulo, da Associação Paulista Viva e também coordenador-geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Lívio, como é que você está mais uma vez aqui com a gente? Obrigado por colaborar sempre. Mauro, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Quero cumprimentar toda a bancada. Estamos à disposição para conversar com todos. Vamos lá, para falar do tema que está afligindo todos os paulistanos, todo mundo na Grande São Paulo, na verdade, desde a sexta-feira, desde o temporal, né? 4 dias depois do temporal que atingiu São Paulo, olha só, 250 mil imóveis ainda estão sem luz na região metropolitana. E a Enel continua sem prazo para restabelecer o fornecimento de energia. A empresa diz que o serviço foi normalizado para pouco mais de 1.800.000 clientes e que as equipes receberam técnicos do Rio de Janeiro, do Ceará e também até de outras distribuidoras para apoiar os trabalhos que estão sendo feitos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, está cobrando a Enel explicações sobre a demora em resolver todo este problemão. Ronaldo Luiz, tem luz aí, não? Aqui tem, Mauro. Aqui na minha residência não teve problema, mas onde a minha mãe reside, na região de Interlagos, ela ficou sem energia elétrica lá 24 horas. Foi feio lá a questão. Como é que você tem acompanhado tudo isso? Uma coisa é certa, né? O problema já virou arma político-eleitoral e outra coisa que também é certa, isso vai longe, o problema está longe mesmo, difícil de ser resolvido, não é verdade? Eu vejo que a questão aí tem como pano de fundo isso, são as privatizações, né? Acho que a privatização, ela tem como princípio básico, acho que universalizar o serviço e não dar lucro num primeiro momento. Eu acho que com a Enel não tem funcionado. Já acho que tivemos outros exemplos de boas privatizações, enfim, questão da telefonia, né? A gente que tem um pouquinho mais de barba branca, vamos dizer assim, né? Lembra que para você ter um celular aqui, você tinha que entrar na fila, tinha todo um processo burocrático para você conseguir um celular, eu lembro muito bem disso. E agora, na privatização, em termos de telefonia celular, deu certo, né? Acho que promoveu o acesso à população a uma nova tecnologia. Agora, com a Enel, parece que na questão da energia elétrica não vem dando certo, porque isso vem se repetindo periodicamente, né? Sim. Kleber, sua análise sobre tudo isso, e olha, temos quase 30 anos de Enel por aqui, enfim, então, como é que você viveu aí os últimos dias? Faltou energia? Quantas horas você ficou no escuro?
Ah, com certeza, Mauro. Aqui em casa também faltou, né? Felizmente, nós ficamos 24 horas. Eu digo felizmente porque conheço outras pessoas aí, exatamente como o Ronaldo comentou, quer dizer, que ficaram aí 48, 72 horas sem energia. E a gente está acostumado, né? A gente sente muita falta quando acontece esse tipo de evento, que aí a gente percebe quanto é importante energia para tudo, né? Para tudo na sua casa. Mas é um problema recorrente aqui em São Paulo, né? Infelizmente. Lívio Josa, você está na Paulista, como é que está a situação aí? Os bairros próximos, enfim, essa região não foi muito afetada, né? Foi, especialmente na sexta-feira, que a região ficou 4, 5 horas com apagão e depois retomou. Mas se você me permitir, Mauro, eu Uhum. tive na minha carreira, na minha jornada pública e privada, uma atuação muito efetiva nos velhos tempos da Eletropaulo, que era a maior empresa pública do estado de São Paulo. Fui diretor de administração, vice-presidente e presidente da Eletropaulo por alguns meses em 1989. E nessa época, nós já pressentíamos, porque nós tínhamos alguns impactos não tão contundentes como agora das questões climáticas, mas havia uma grande discussão sobre o enterramento da fiação e como a Eletropaulo poderia contribuir. E em 1989, a gente desenvolveu um programa para 20 anos, 20 próximos anos, tendo em vista o custo, né? O custo do enterramento é um custo alto, mas havia uma projeção dos próximos 20 anos daquela época em diante em aterrar, especialmente as ruas comerciais famosas, como a época, né, Zé Paulino, João Cachoeira, Voluntários da Pátria, Brás, algumas ruas importantes, como especialmente os bairros com maior índice de arborização, exatamente porque impactavam a rede elétrica. Eu pergunto a você e a toda a nossa bancada o que foi feito, né? Então, esse plano foi deixado de lado, algumas só ações foram contempladas, mas ninguém mais se esforçou. A empresa, à época, era pública, portanto, havia um interesse público coletivo para se fazer, e depois das privatizações, o modelo foi esquecido, e hoje a gente sofre ardentemente, porque, de um lado, você tem a possibilidade e a necessidade de plantio de árvores na cidade para se ter micro-regiões climáticas mais adequadas e com melhor bem-estar, mas, ao mesmo tempo, impacta na fiação, e, com isso, a gente vive um dilema que vai continuar, né? Já estamos prevendo sexta-feira fortes chuvas na cidade de São Paulo, ventos. Então, essa experiência com a Enel tem sido muito terrível. Posso exemplificar o volume de veículos e carros de atendimento da Eletropaulo à época, vis-à-vis o modelo atual, as bases de atendimento público que eram presentes na cidade, em todos os bairros e nas regiões da Grande São Paulo. Hoje você não tem mais nenhum atendimento presencial. Isso impacta nas pessoas que não querem ser atendidas virtualmente. Portanto, tem uma nova modelagem de gestão que agride esse comportamento que a gente vê hoje frente à população, que necessita receber da Enel muito mais qualidade, muito mais serviços bem executados na cidade. Luiz Henrique, para pegar aqui o raciocínio do Lívio Giosa, que destacou a questão do enterramento e citou várias vias em São Paulo que já passaram por isso, a própria Avenida Paulista, nosso cartão postal, no Bom Retiro, Rua José Paulino, no Itaim, bairro Nobre também, a João Cachoeira, enfim. E na Avenida Paulista, durante o temporal ali, houve a falta de energia, poucas horas já estava tudo restabelecido, o que comprova, demonstra que o enterramento dos fios é a grande solução. Ah, mas é o argumento de que é caro. Mas será que não é mais caro a gente enfrentar tudo isso que está sendo enfrentado, Luiz Henrique? Com certeza o argumento dele é excelente, essa visão que ele tem esse tempo todo de Eletropaulo é excelente. Realmente aterrar os fios é uma coisa necessária. Veja, essa semana eu vi uma reportagem aí em algum lugar que eu não me lembro aonde, que morreu o cachorro de uma pessoa que estava passando e que o fio estava exposto.
né? Então, assim, morreu um cachorro e ele lamenta a morte do cachorro dele, e claro que ele supõe, se fosse um filho de alguém, alguma coisa como seria. O que eu acho é que falta. Eu vou te dar um exemplo do mercado que eu atuei durante muitos anos, sendo CEO de empresas de segurança, tá? Então, você trabalha com segurança, e aí a gente está trabalhando no sistema de câmera, CFTV, alarmes e portaria remota. O que acontece na visão de São Paulo, você como prestador de serviço, é que você sempre colocava e coloca no seu orçamento a estrutura e instalação de um condomínio de um gerador. Quer dizer, é tão comum em São Paulo acontecer picos de luz e queda de energia que você já coloca e contempla, né, um gerador em cada condomínio. Alguns você não tem condição de instalar, outros sim. Mas assim, é diferente a proposta São Paulo, Rio, principalmente Curitiba, onde não tem praticamente esse tipo de pico de luz. E outro ponto que eu queria destacar nessa fala toda é que é o seguinte: não conheço o plano de contingência da Enel, mas com certeza eles têm um plano de contingência. Então, assim, ou esse plano de contingência não está sendo colocado em prática, ou ele precisa ser revisto. Então, o comitê que trabalha, o conselho que trabalha, vendo o risco dentro de um item de primeira necessidade, então, assim, o que foi chamado agora, né, trabalhadores de outras operadoras vindo para São Paulo, isso fazendo um paralelo, é como se fosse trazer os bombeiros, né, de São Paulo lá para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, esse plano de contingência tinha que ser colocado em prática. Você pode até não ter todos os trabalhadores, mas você tem que ter um plano de contingência que funcione. Então, o plano de contingência, eu acho, da Enel, ele pode estar necessitando, e parece que sim, de grandes ajustes efetivos. Muito bem, vamos seguir aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala, na edição de terça-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos para os Estados Unidos para falar do furacão Milton, que atingiu o estado da Flórida na semana passada. Vejam só, com ventos de até 285 quilômetros por hora, chuvas fortes, inundações, causando um surto aí de tornados e que matou pelo menos 12 pessoas. O fenômeno deixou o setor do agronegócio em alerta ao implicar o mercado de produção de fertilizantes, de laranja, de petróleo também, e impactar as exportações de produtos pelos portos por conta da falta de energia elétrica. Quais são os alertas em relação ao que aconteceu por lá, numa comparação que está vendo aqui também, né, Ronaldo? O grande ponto aí, Mauro, dos impactos do furacão Milton na Flórida foi em relação aos pomares laranja, né? A Flórida é o segundo maior polo produtor global de laranja, né? Ficando atrás somente aí do cinturão agrícola aqui de São Paulo, Minas Gerais, também um pedaço do Paraná. Mas antes de discorrer sobre esse ponto, eu acho que é importante a gente registrar até para a nossa audiência, né? O que o impacto de um evento climático nos Estados Unidos pode importar para nós aqui em termos de produção de alimentos ou consumo de alimentos? Isso porque a agricultura, nos seus principais produtos, é um segmento dolarizado, é um segmento global, né? As cotações, os preços dos principais produtos agrícolas, no caso, por exemplo, aí a laranja, mais especificamente o suco de laranja, é um valor cotado em bolsa, né? Então, isso acaba influenciando. O que acontece num lugar no globo acaba afetando o consumo, a demanda, o estoque em outras regiões. Acho que é legal a gente fazer esse disclaimer aqui para a nossa audiência, né? Então, em relação à produção de laranja, de fato, teve um impacto significativo nos pomares da Flórida, né? Que já estavam sendo, assim, vamos dizer, castigados por uma doença que acomete também aqui pomares no Brasil, chamada greening, que é uma doença assim que atinge as lavouras de citros, né? Ela não tem cura, então se ela ataca aí uma planta, ela tem que ser erradicada, né? E somando essa questão aí sanitária com os impactos do furacão, de fato, aí a produção de laranja na Flórida vai ter uma significativa queda, que já era estimada pelo acometimento do greening nos pomares, em termos assim de um recuo de 16%
nesse ciclo aqui 24, 25 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, uma queda aí de 16%, sem contar agora o que pode ter, enfim, ocorrido em termos de prejuízo por conta aí da passagem do furacão Milton, né? Em relação aos fertilizantes, a Flórida ela abriga a maior, vamos dizer assim, parte fabril de produção de adubos dos Estados Unidos, né? Tem duas grandes fabricantes lá, Mosaic e Nutrien, duas grandes multinacionais da produção de fertilizantes, né? Mas essas empresas elas paralisaram as suas operações alguns dias antes da passagem do furacão, né? E estão retomando agora, nesta semana subsequente. Então teve até usando o termo que nosso colega usou, o plano de contingência lá funcionou. Então não teve um grande impacto em termos na produção de fertilizantes. Em relação aos portos também, não teve obviamente, algum prejuízo aqui e acolá, mas as notícias que a gente acompanha no dia a dia aqui do agro, não teve assim um desdobramento mais significativo em termos de fluxo, assim, por exemplo, em particular, aí, do comércio de petróleo aí na região. Então, o principal impacto, de fato, foi nos pomares de citros, né? E isso, obviamente, pode vir a impactar aí o valor do produto aí, por um lado, beneficiando o produtor, né? Aumenta o preço, né? Menos oferta e a demanda permanecendo vai aumentar o preço aí da laranja e, consequentemente, do suco para as indústrias beneficiadoras. Para o consumidor pode ter um efeito também de aumento, mas aí inverso, né? Vai pagar mais caro pelo produto. Ou seja, produtos que nós recebemos dos Estados Unidos certamente virão mais caros pelo que aconteceu, né? Pelo impacto sofrido na produção e também pelo escoamento, ou seja, pelo próprio problema da exportação pela saída dos portos. De fato, acaba tendo esse ponto, mas especificamente pelo suco de laranja, nem tanto. O impacto maior, de fato, aí é porque ele é um produto global, uma commodity cotado em bolsa, né? Então acaba tendo essa influência assim em termos de preço, né? Menos produção lá, enfim, porque é um grande polo produtor, então vai ter menor oferta e isso vai ocasionar aí, obviamente, um aumento, né? Aí é a lei de mercado. Mas seria pior, por exemplo, se tivesse tido uma intempérie climática significativa, por exemplo, no cinturão de produção de grãos nos Estados Unidos. Então, soja, milho, que são, enfim, insumos que funcionam para tantas outras cadeias produtivas, como, por exemplo, de carnes, de proteína animal, de biocombustíveis. Então, aí o impacto seria maior, né? Haveria um desdobramento maior em termos de outras cadeias de valor, né? Como foi só na Flórida, né? Então o impacto maior foi só na cadeia produtiva de citros e aí, consequentemente, avançando aí no suco de laranja. Mas se fosse em outra região, aí os prejuízos poderiam ser maiores e aí efeitos globais mais significativos. Para falar sobre o plano de contingenciamento, né? Para a audiência que não entende exatamente, é o planejamento das coisas, né? Para você se prevenir dessas situações todas, né? O que a gente tem que aprender com os Estados Unidos aqui o nosso planejamento aqui, ele não funciona porque não estamos acostumados a catástrofes, a essas urgências, ou é realmente falta de competência na hora de elaborar um plano de contingenciamento, ou seja, na hora de elaborar um planejamento, Ronaldo? Olha, o que eu posso falar mais especificamente na esfera, no ambiente aí do agro, né? Eu acho que o que nós podemos aprender com os Estados Unidos, até responder diretamente a sua pergunta em relação ao seguro rural. Acho que esse é um grande gargalo que falta aqui na agricultura brasileira, porque, usando um chavão, um bordão, a agricultura nada mais é aí do que uma indústria a céu aberto. Então tá, enfim, obviamente, influenciada, impactada pelo clima e com as transformações, enfim, as mudanças climáticas, isso vai se tornar cada vez mais recorrente e isso pode afetar, obviamente, afeta já a produção e tudo. Então, ter um seguro rural que seja acessível, capilarizado entre a maioria dos produtores e tudo, é um grande desafio que a gente tem que aprender e o seguro no Brasil ainda não deslanchou por questões aí de um modelo de negócios, né? Não se encontrou ainda um modelo de negócio que consiga atender o cliente, que possa pagar um valor pelo prêmio que seja acessível
não, e a seguradora também, que precisa ter aí o seu retorno financeiro, a resseguradora, que atende a seguradora, que também precisa aí ter o seu retorno, né? Então, esse é um modelo que o Brasil está buscando aí entender como é que pode alavancar, enfim, dar uma certa expansão aí para o seguro agrícola no Brasil, porque esse é um ponto que a gente realmente patina. Um ponto que a gente patina em muitos setores dentro do agronegócio, Ronaldo, é a questão do estoque regulador, né? Então, muitos produtos não têm estoque regulador. Numa catástrofe, num problema mais grave, os preços vão subir porque não tem esse estoque regulador para ir para o mercado na hora que há a falta de um determinado tipo de produto, né? Ou seja, é uma questão de planejamento também. Estoque regulador é planejamento. Não, sem dúvida. Acho que até dando um exemplo nessa questão também, a gente teve um avanço muito significativo nos últimos anos, décadas até, por exemplo, da produção de soja e milho, né? Em detrimento à produção, ao cultivo, por exemplo, de outros grãos, como, por exemplo, arroz e feijão, que diminuiu a área plantada. Isso ocorreu porque soja e milho vale mais. E o produtor acaba optando, nesse caso, por plantar o que vai dar um maior retorno financeiro para ele, né? Agora, de fato, arroz e feijão são grãos, enfim, importantíssimos, fazem parte da nossa dieta do dia a dia, né? E isso eu acho que tem, de fato, ter um plano, um planejamento para que faça aí uma combinação, uma conciliação em termos das leis de mercado e, ao mesmo tempo, em termos aí de segurança alimentar para o país, para o Brasil, né? Não se, obviamente, o produtor vai seguir, o Brasil é um país de livre mercado e tudo mais, vai acabar escolhendo de fato o que rende mais, mas também tem que ter uma visão aí de Estado, não estou falando de visão de governo, tem que ser uma visão de Estado, né? De fato, de que ter aí um olho, jogar uma lupa no sentido aí de que tenha uma área aí de cultivo, por exemplo, de grãos essenciais na nossa dieta aí, no caso aí arroz e feijão, que possam atender de uma maneira aí equilibrada a população, né? Muito bom, vamos seguir. Próximo tema, edição de terça-feira do Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema aqui é o seguinte: os recentes fenômenos climáticos, como as enchentes do Rio Grande do Sul e as queimadas aqui em São Paulo, trazem um alerta em relação ao meio ambiente. Então, por causa disso, a FGV Europa e o Consulado Geral do Brasil em Nova York vão realizar um evento conjunto, online, com o tema Perspectivas Ambientais Brasil e Estados Unidos nos próximos anos. Isso tudo para debater a evolução das políticas e tendências ambientais em ambos os países e explorar como a relação entre as duas nações impacta os esforços globais para enfrentar as mudanças climáticas. O que a audiência precisa saber a respeito deste evento, deste assunto, Kleber? Obrigado, Mauro. Não, de fato, todo esse tema, ou esse assunto que nós estamos debatendo hoje aqui, com o Enel, questão da agricultura, do furacão Milton, tudo isso, o pano de fundo são as mudanças climáticas, né? E, logicamente, a gente entende que tanto o poder público como o poder privado tem que se preparar para esses novos tempos, né? Isso envolve aí o que vocês comentaram agora, plano de contingências, novos procedimentos, né? Das empresas se preparando para esse tipo de evento, né? Eu tenho certeza que o que aconteceu em São Paulo nos últimos tempos vai voltar a acontecer e muito brevemente. Quer dizer, o que a gente está percebendo, isso também em relação ao furacão Milton, né, nos Estados Unidos, vai voltar a ter outro furacão aí. Então, isso são eventos já previsíveis, né, em relação às mudanças climáticas. Eu acho que pela primeira vez está caindo a ficha, né, principalmente da sociedade brasileira, que esse é um tema sério e que a gente tem que encarar, né? Haja vista os eventos que nós tivemos esse ano lá no Rio Grande do Sul, aumento de temperatura em vários estados do Brasil, né? E esse evento aí da semana passada. Bom, posto isso, a gente tem que entender, isso é o que nós queremos abordar e vamos abordar nesse evento junto com o consulado brasileiro e americano aí na próxima semana em Nova York,
a questão de como o Brasil pode se posicionar, né, nesse novo cenário mundial. Então, a gente sabe que essa questão veio para ficar, né? Só para te dar um número aí, Mauro, hoje o compromisso nosso é limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2030, né? Com referência à área pré-industrial, aí, 1850, alguma coisa assim. Nós já estamos lá, já estamos chegando nesse 1,5, né? Isso vai acontecer com que isso não sou eu que estou falando, não somos nós na Fundação, mas vários cientistas do mundo inteiro dizem o seguinte, que 1,5 graus, com certeza a frequência desses eventos serão 4 vezes maiores, né? Então é preocupante e todo mundo tem que se adaptar a isso. O que a gente está discutindo hoje é o posicionamento do Brasil também nesse novo cenário, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista, né? E tem que ser esse protagonista para essa mudança no mundo. Hoje nós estamos vendo aí vários conflitos mundiais, isso perdeu um pouco de, não diria interesse, mas saiu um pouco do foco da mídia, né? A gente está vendo muito mais as guerras em foco hoje, né? Ucrânia, Oriente Médio, China com Taiwan, então isso começou a ganhar as manchetes e a gente agora tem que fazer um pouco mais de esforço para continuar sensibilizando a população desse problema, que é um problema muito grave, né, que está impactando e vai impactar todo o planeta nos próximos anos. Então, a gente está discutindo o papel do Brasil, como o Brasil pode se estar perante as grandes nações, como os Estados Unidos, né? Acho que, na nossa visão, o Brasil tem que ser um protagonista disso tudo. O Brasil, hoje, tem condições, né, de ser isso. A gente tem uma energia bastante limpa, né? A nossa matriz energética é limpa. Nós temos aí a maior reserva de biodiversidade do planeta, que é a Amazônia. Então, a gente tem esse legado. Então, a gente precisa praticamente eliminar o desmatamento, né? Proteger a Amazônia. Então, nós estamos desenvolvendo aí uma série de projetos, né? Como vocês sabem, a Fundação, no papel dela de think tank, a gente tem feito aí várias conferências, vários eventos, reuniões, difundindo esse pensamento, como é que o Brasil pode se encaixar nessa nova ordem mundial, onde as mudanças climáticas são a grande questão, né? Então, a Amazônia, para nós, é o nosso tesouro, vamos dizer assim, né? A Amazônia é a nossa reserva de biodiversidade, né? Que a gente tem que proteger, né? A Amazônia, apesar dela ter 7% da superfície terrestre do planeta, hoje nós temos mais de 50% da biodiversidade do mundo está na Amazônia, né? Sim. Então, o legado, a gente está nesse papel de conscientizar, principalmente a sociedade brasileira, o governo brasileiro, para esse papel que ele tem que assumir nos próximos anos, liderar esse combate às mudanças climáticas, né? Então, a gente Gabriel, quem vai participar desse encontro, desse evento online? Certamente estudos vão ser apresentados, trabalhos científicos, enfim, tudo com base na ciência. E essa discussão, evidentemente, vai gerar documentos, vai gerar relatórios. Como é que se pode apresentar isso para a transformação, né, desses debates em políticas públicas? Exatamente, Mauro. Acho que você foi num ponto bastante importante agora. Nós estamos prevendo aí uma série de eventos como esse, né? Não só binar, mas eventos presenciais também. Nós vamos ter um evento presencial em Nova York no ano que vem, em março, e discutindo o mesmo tema. Então, estão participando a academia, né? Não só, logicamente, a brasileira, a americana também. Estão trazendo empresas, setor privado, está conosco nessa discussão, o governo, né, para procurar quais são as ações, né, primeiramente, que o Brasil tem que ter no seu território, ações concretas para se posicionar de uma maneira em termos de liderança, né, no mundo, para defender essa questão do combate às mudanças climáticas. Então, nós estamos falando principalmente da Amazônia, né, porque o Brasil hoje ele é um país com a matriz energética basicamente limpa, mas, infelizmente, a gente tem uma contribuição aí de CO2 com queimadas, desmatamento e tudo mais. Então, isso precisa ser eliminado, isso é um problema grave que o país e a sociedade toda precisa estar consciente, né? Isso requer investimento do governo federal para combater, de fato, esse crime, né, que acontece em vários biomas, principalmente no bioma da Amazônia. Bom, isso é um ponto, né?
Outro ponto é a gente entender que, dentro de uma lógica de mercado, esse posicionamento do Brasil é um bom negócio para o país, né? É um bom negócio para o país, tanto na agricultura, hoje a gente sabe que produzir em áreas sustentáveis, a gente consegue um valor melhor dos produtos no mercado, né? A gente consegue influenciar os grandes países compradores, que por coincidência são os grandes poluidores, então eles têm interesse nisso, porque eles estão bastante limitados em diminuir as suas emissões, então a gente tem mais condições aí de sequestrar todo esse carbono através da preservação e plantio de novas florestas. Então, a gente precisa se posicionar, né, de uma maneira em que a gente, dentro de uma lógica de mercado, atraia investimento para o país, né? Isso é interesse das empresas também, não só do setor público, mas também do setor privado através das empresas. Imagina a biodiversidade enorme que nós temos na Amazônia, imagina qual é a capacidade que a gente tem de descobrir novos produtos, princípios ativos em plantas, insetos, animais que podem derivar de um medicamento amanhã, que pode ajudar na cura do câncer, por exemplo, ou de outras doenças, né? A gente tem condições de trabalhar na parte de saneamento, que é uma coisa, saneamento básico, uma coisa necessária na Amazônia, que faz parte de proteção da floresta, quer dizer, produtos não florestais madeireiros, a gente tem condições de trabalhar com cadeias de valores, né? Então, o que nós estamos mostrando, principalmente para a iniciativa privada, é que proteger a floresta é um grande negócio. Então, se a gente fizer isso de uma maneira organizada e com o apoio do governo, né, eu acho que a gente consegue chegar lá. Só um detalhe aqui, Mauro, que eu acho que era importante aqui para todos aqui na mesa saberem. Acho que todo mundo aqui vai lembrar o que o governo fazia na década de 70, né? O governo militar, ele tinha uma vontade de povoar a Amazônia, né? Então ele lançou um programa, vocês vão lembrar, chamava Integrar para não entregar, né? Então a Amazônia era pouco ocupada e precisava ocupar ela de uma maneira rápida. E, de fato, aconteceu isso. O governo deu incentivos fiscais para as empresas se deslocarem até a Amazônia. Veja, a Zona Franca saiu disso aí, várias empresas instaladas lá, desmataram, né? E esse movimento, naquela lógica naquele momento, teve sucesso. Hoje, a intenção nossa é fazer isso ao revés. Agora, vamos começar a oferecer, né? Vamos oferecer incentivos fiscais para as empresas irem para a Amazônia para proteger a floresta, para proteger esse bioma e explorar de uma maneira sustentável. Então, todo esse tema aí nós vamos abordar no evento, acho que vai ser uma discussão bastante rica, tem muita coisa para se conversar, por isso que nós não estamos Sim. planejando somente um evento, né, Mauro, mas vários eventos aí que vão acontecer nos próximos 5 anos. Para dar o serviço aqui, perspectivas ambientais, Brasil e Estados Unidos nos próximos anos, esse é o nome do evento, que é online, né? Dia 22 de outubro, não é, Kleber? No Brasil, o horário entre 11 da manhã e 1 da tarde. Nos Estados Unidos, entre 10 e meio-dia, e o horário europeu é entre 4 e 6 da tarde. É isso. É isso mesmo. Para Isso participar, mesmo. como é que faz? Para participar, como é que faz, Kleber? Participar, bom, nós estamos divulgando o link nas principais redes sociais, né? Então é muito fácil, está aberto ao público. Qualquer um que puder acessar, entrar e participa dentro desses horários e na data que você comentou aí, Mauro. Vamos seguir com o assunto ambiental, com a nossa pauta ambiental aqui nessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala, para dizer que a Associação Paulista Viva acaba de firmar uma parceria com a Carbon Tech para o lançamento de um app que vai medir as emissões de gases de efeito estufa. Essa novidade, gente, vai atender a todos que moram, trabalham, circulam na região da Avenida Paulista. Uma grande novidade. Quem vai contar para a gente é o Lívio. Como é que surge essa oportunidade dessa ferramenta, Lívio? Muito bom, Mauro, poder falar para vocês e comentar com os nossos telespectadores, ouvintes, todos aqueles que conhecem o que representa a Avenida Paulista como símbolo de São Paulo. Na verdade, esta é uma jornada da Associação Paulista Viva, que começou há 2 anos atrás, quando nós organizamos o primeiro Fórum de Sustentabilidade da Avenida Paulista. E neste fórum foram tiradas várias boas práticas capazes de serem implementadas na região. E
principal delas foi criar o programa Avenida Paulista Sustentável. Está aqui nessa cartilha, que está digitalmente no nosso site, mas ao criarmos o programa Avenida Paulista Sustentável, nós iniciamos um grande processo de sensibilização de todos os atores que estão não só no eixo da Avenida Paulista, mas também nas suas paralelas e transversais, com o objetivo de discutir essa temática de uma forma muito mais abrangente e específica, falando para a sociedade. Como o Kleber comentou, o tema sustentabilidade hoje ele é absolutamente presente no dia a dia das grandes organizações, dos líderes empresariais, dos líderes mundiais, mas tudo começa com cada um de nós. Todos aqueles que estão nos acompanhando, todos que estão aqui nessa bancada, se você não fizer uma reflexão sobre os níveis de emissão de gases de efeito estufa, ou especialmente gás carbônico, que você emite no dia a dia, nada vai mudar. Por mais que os países assinam os protocolos nas COPs, que se declarem como evidências de redução das emissões, se cada um de nós não tivermos um mínimo de consciência, nós não vamos desacelerar tudo que já está acontecendo de uma forma muito intensa, para que a gente possa efetivamente olhar as próximas gerações. Porque nós que estamos nessa bancada, essa geração já evidenciou o estrago que fez. Nós precisamos agora trabalhar as próximas gerações. Então, foi pensando nisso que nós criamos o programa Avenida Paulista Sustentável, que foi reconhecido agora pelo PNUMA como o primeiro grande distrito sustentável local, um projeto inédito, que envolve 6 grandes eixos de ativação dos envolvidos, que é o eixo eficiência energética, uso racional de água, destino final dos resíduos eletroeletrônicos, mobilidade sustentável, poluição e educação ambiental. Nós temos um diálogo absoluto com os órgãos públicos, a SECLIMA, que é a Secretaria de Mudanças Climáticas do município, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, as subprefeituras que cuidam da Avenida Paulista, portanto, os agentes públicos, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e Logística, Infraestrutura, a CETESB. Nós fazemos toda essa articulação, mas o mais importante é que a gente atinja as pessoas que estão circulando na Paulista, que convivem na Paulista, que, segundo os dados do CET, são em torno de 1.200.000 pessoas dia, o que significa, Mauro, uma Campinas por dia que passa na Avenida Paulista. Como a gente minimizar isso e trazer essa interlocução? Nós estamos, como exemplo, instalando, nós fizemos um grande programa que é a Coleta Verde, estamos instalando grandes espaços para a coleta dos resíduos eletroeletrônicos na maioria dos edifícios, são 187 edifícios que estão só na Avenida Paulista, nos centros comerciais, nos shoppings, nos centros culturais. Os edifícios estão fazendo sua lição de casa com a visão da eficiência energética, adotando o mercado livre ou já implementando as placas fotovoltaicas, as placas solares em alguns edifícios da Avenida Paulista. O uso racional de água, um programa muito legal que está fazendo com que as pessoas tenham essa percepção de que é possível e devemos preservar o maior recurso natural da humanidade. O programa de mobilidade sustentável, que nós estamos discutindo com a Prefeitura, a implantação das primeiras linhas de ônibus elétricos na Avenida Paulista e região. A questão da poluição, trabalhando muito com a CETESB, no sentido de minimizar e, com isso, ao mesmo tempo, trazer facilidades para os edifícios acolherem os veículos elétricos, com carregadores específicos para facilitar a circulação. E a cartilha da educação ambiental, que é um documento importantíssimo que circula nos condomínios e especialmente nas 7 universidades que estão na Avenida Paulista e nas escolas públicas, municipais e privadas que estão aqui também na região. E com isso você traz um ambiente mais percebido de entendimento e sensibilizado
pela questão da sustentabilidade. Agora, a questão de 20 dias atrás, nós lançamos e apresentamos o segundo grande fórum de sustentabilidade aqui na Avenida Paulista, com o objetivo de colocar não só toda essa temática novamente em pauta, mas trazendo todos os stakeholders, os agentes públicos e organizações, para que a gente pudesse juntos traçar um caminho muito mais progressivo, e acabamos lançando nesse fórum duas coisas bacanas. O primeiro é o movimento pela sustentabilidade. Eu já chamo não só o programa, a gente que fala, todos os veículos que você representa, Mauro, mas especialmente o Kleber, o Luísa, o Ronaldo, todos que estão se mobilizando, que tenham consciência disso, porque a sociedade civil vai ter que realmente fazer a sua parte e nós podemos implementar esse movimento. E, ao mesmo tempo, nós lançamos o primeiro app que vai ser um aplicativo, que é o Green Path, o primeiro app Sim. que vai contabilizar, que vai suportar, que vai gerar conteúdo, metas, indicadores para todos os movimentos que qualquer ser humano faz em relação à emissão de gases de efeito estufa. Desde a questão do uso de energia, uso da água, do transporte, alimentação, de embalagens, tudo está definido nesse app. Uso da internet, né, dos meios eletrônicos que consomem, enfim, tudo que você consome que pode potencializar a emissão de carbono, esse app tem uma aderência, cria mecanismos, implementa ações, ele tem toda uma dinâmica Quando vai de ficar disponível, regulação. Olívio? Quando vai ficar disponível esse aplicativo, Olívio? A partir do próximo mês, nós lançamos no momento onde começamos a campanha do aniversário da Avenida Paulista, que é no início de dezembro. O app já está pronto, nós estamos fazendo as últimas POCs, que são os projetos pilotos de avaliação, mas a partir do próximo mês ele vai ser disponibilizado e todos aqueles que tiverem interesse vão poder acessar e poder começar a contribuir autonomamente para a redução das emissões. Muito bom. O programa Gente que Fala segue mais um tema por aqui para a gente tratar a edição de terça-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Uma pesquisa realizada pela consultoria Ipsos identificou que 36% dos brasileiros se sentem sozinhos, índice que pode ser ainda maior entre empresários e empreendedores. A solidão empresarial pode se manifestar como emocional, social, intelectual e afetar a saúde mental e física do empresário. A falta de uma rede de apoio e de mentoria adequada é um fator que contribui significativamente para esse isolamento. Agora, tem uma outra pesquisa que foi feita pelo Itaú Empresas e que mostra que a sobrecarga e a solidão no dia a dia do empresário são apontadas como os principais fatores para o aumento do cansaço e do estresse, e que 62% dos entrevistados nessa pesquisa aqui do Itaú almejam ter mais tempo com a família. O que esses dados todos nos revelam, nos trazem, Luiz Henrique Alves? Bom, essa pesquisa que você citou agora do Itaú Empresas, ela foi feita pelo Instituto Locomotiva. O nome dela é Cabeça de Dono. É uma pesquisa bem recente, ela foi coletada 1.000 entrevistas por todo o Brasil. São empresas aí que faturam entre 360 mil no ano a 50 milhões, se eu não me engano. E ela é bem recente, é de julho e agosto, essa pesquisa, e ela traz, reforçando os dados da pesquisa da Ipsos. A consequência disso é a consequência para o seu próprio negócio,
você está à frente do seu negócio, porque você veja, nessa pesquisa recente foi demonstrado que o empreendedor, empresário, o CEO, ele acaba tomando decisões em mais de 5 áreas. E ninguém é especialista em 5, 6 áreas. Você é especialista em uma área. E aí você acaba tendo que tomar decisões importantes em outras áreas, o que demanda muitas vezes uma sobrecarga de trabalho. Então você com medo, porque você como empreendedor, empresário ou CEO, você tem uma responsabilidade muito grande, não só com as pessoas, como também com as famílias das pessoas e a sua própria família, né? Então você, quando tem esse tipo de atividade, a sobrecarga sobre a sua responsabilidade é muito grande. Então você acaba trabalhando muito mais, dedicando muito mais. E é uma pesquisa que também trouxe, eu tive a oportunidade de ler, ela trouxe também a consequência muito forte nas mulheres, o estresse e o cansaço preponderante nas mulheres que estão à frente dessas empresas. E você tem o isolamento social. Quer dizer, uma das fontes de você trabalhar mais, as consequências de trabalhar mais, é você ter o isolamento social. Isolamento social, por mais que você tenha hoje em dia redes sociais, você cada vez mais está se transformando numa pessoa isolada. E você, às vezes, você não tem. É tanta coisa que está acontecendo, é tanta tecnologia que está aparecendo, é tanto aplicativo que está aparecendo, e que você, às vezes, como empresário, empreendedor, você fica, bom, qual o caminho que eu tenho que tomar? É tanta mudança que nós, dessa geração que estamos aqui nessa sala, e outras, passaram essas mudanças. Então, assim, você tem um isolamento muito grande, você tem dificuldade em delegar, você tem doença muito grande de estresse, burnout, enfim, e você não consegue trabalhar e constituir uma empresa melhor. Veja, é, você tem desafios muito grandes a serem entrevistados, tá? Então, o cansaço é muito grande. E quando você trabalha, então, numa empresa familiar, em que você é o líder, você é o empreendedor numa empresa familiar, isso aumenta muito mais. Porque você, veja qual é a sua solidão numa empresa familiar. Você tem uma solidão de confidência, que nós chamamos. O que é uma solidão de confidência? Você acaba se isolando porque você tem medo, receio de comentar isso com a sua família que trabalha lá dentro. Então, nem com a sua família você pode comentar alguma coisa, porque qualquer comentário seu de gestão de empresa vai afetar a sua relação familiar. Então você tem um isolamento de confidência. Então, assim, para quem que você abre, né, a sua perspectiva os seus problemas? Outra, numa empresa familiar, você tem uma solidão hereditária, né? Que é o seguinte: você tem uma responsabilidade de fazer um sucesso na sua empresa, como seu avô fez, como seu pai fez. Então, cada decisão que você vai tomar, você se sente muito pressionado em tomar essa decisão, porque você fica preocupado com a relação e com as consequências dessa decisão. Claro, pode dar certo, mas o medo de dar errado e o medo da vergonha familiar, não é só a vergonha empresarial, é a vergonha familiar que você vai enfrentar. Então, são questões que você tem que buscar ajuda realmente, seja numa mentoria, seja num coaching, seja numa relação com outras pessoas e seja numa montagem de conselhos para que você É. tenha a visão estratégica. E esse empresário, se você me permite dizer, a gente costuma dizer que você tem as questões táticas, as questões operacionais e as questões estratégicas. Não dá tempo de você pensar em questões estratégicas de forma clara. Certamente, Luiz Henrique, esse problema da solidão empresarial não é só do empresário brasileiro, isso deve acontecer no mundo inteiro, né? Como é que isso é tratado fora? Como é que os grandes CEOs, os grandes nomes das multinacionais, né, trabalham com essa questão? Olha, o que você percebe uma diferença no Brasil e fora é a questão da maturidade da busca de soluções, a busca de auxílio. Quando você vê fora, é muito mais maduro você se deparar em solicitar, por exemplo, esse apoio que eu falei de mentoria, de ajuda ou montagem de um conselho consultivo ou conselho de administração numa empresa. É muito mais maduro. Aqui no Brasil, a gente não percebe uma maturidade da pessoa. É mais ou menos assim.
eu montei empresa, eu construí empresa, eu estou tocando a empresa, então eu é que sei a solução. Ninguém no mundo conseguirá me dar uma solução para o meu problema. Isso é uma falta de maturidade, porque no final, empresa, condomínio e família são todos iguais. O que muda é o endereço. Então, você querer achar que você é o super-herói no Brasil e que você é o empreendedor e que você é um lutador e que você vai conseguir resolver sozinho, na verdade, sem buscar uma rede de apoio, um auxílio, não é uma questão de ser herói. É uma questão de falta de maturidade, de falar assim, eu tenho sim, mas é só eu, a nossa família está trabalhando nessa empresa há 60 anos, então nós sabemos a solução e ninguém mais sabe a solução. Não é verdade, né? Você tem que buscar auxílio. Então eu vejo muito na maturidade. Você vê que no Brasil, conselhos, por exemplo, são obrigatórios por lei numa questão de SA, ou as empresas que têm uma necessidade de governança, grandes empresas do grande público são que têm governança. As pequenas e médias empresas não têm essa ferramenta, e é isso que a gente está difundindo, ter uma ferramenta de auxílio. Então, a maturidade, ela é um fator preponderante. Saber sim que você pode considerar a ajuda externa. Saber sim que aquela família que está aqui, todo mundo, nós somos 10 pessoas na família, nós estamos aqui há 3 gerações, então nós não precisamos de ninguém. Ninguém vai entender o nosso negócio. E, na verdade, os negócios são entendidos Sim. por pessoas no mundo inteiro. Vamos seguir, gente, para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir para vocês bastante brevidade nas respostas para a gente conseguir chegar no final aqui. Tem uma pergunta para cada um. Ronaldo, o Jaime está com a gente sempre participando. Valeu, Jaime. Ele quer saber de você como é que o Brasil vai expandir suas fronteiras agrícolas e pecuárias sem desmatamento. Jaime, acho que o grande ponto é que isso já acontece no Brasil. Em termos do setor produtivo que é profissional, moderno, organizado, isso já acontece. As questões de desmatamento ilegal são questões que têm que ser tratadas no âmbito da polícia, no âmbito da justiça. Esse é um ponto, né? O Brasil, em termos de produtividade agrícola, quer fazer mais com menos, enfim, produzir mais alimentos ou mais energia a partir da terra, vem registrando aí significativos avanços superiores a de outras potências agrícolas nos últimos anos de uma maneira muito significativa. Na verdade, até o grande sucesso do agro brasileiro advém disso, do seu ganho de rendimento. Então, a questão do desmatamento ilegal é um caso de polícia que tem que ser tratado nesse âmbito da justiça e tudo mais. O setor produtivo agrícola brasileiro, profissional e moderno, já tem absolutamente trabalha com esse compliance, entendeu? De fazer, obviamente, tudo dentro da legislação, dentro do âmbito do nosso Código Florestal, que é uma das leis ambientais mais restritivas que existem. Então, esse é o ponto. O Brasil, na verdade, em termos dessa lição de casa, ele já fez. Obviamente, a gente vê todas essas questões de desmatamento ilegal, isso tem que ser tratado de uma maneira no âmbito da justiça. E aproveitando aqui, Mauro, só fazer 2 registros aqui super rápidos, Vamos lá. até pegando o gancho aí da pesquisa que o Lívio apontou, eu não fui entrevistado, mas eu me senti como persona, como avatar da pesquisa aí, dessa questão toda da solidão profissional, da carga de trabalho, e que, de fato, a gente muitas vezes tem medo até de buscar ajuda fora, que isso é preciso, né? E pegando o que o Kleber e o Luiz falaram em termos da questão ambiental também, não temos também só notícias ruins. Por exemplo, semana passada foi sancionado um projeto de lei chamado Combustível do Futuro. E isso coloca o Brasil aí numa vanguarda em termos de marcos regulatórios da transição energética. Essa nova lei, ela estabelece aí novos mandatos para adição aí de etanol na gasolina, de biodiesel no diesel, também estabelece aí novas diretrizes para o avanço da produção de biogás, biometano a partir de N matérias-primas, como, por exemplo, resíduos de alimentos, os famosos lixões, sobras da produção agrícola, como, por exemplo, de granjas e tudo mais, entre outras coisas, como, por exemplo, o uso cada vez maior de matérias-primas de produtos tropicais mesmo para a produção de biocombustíveis, até de biocombustíveis para
aviação, transporte de navios e tudo, e também uma novidade que está chegando, que é o armazenamento de carbono no solo. Então, em termos aí de política pública, essa é uma política pública aí que foi construída, não é nem desse governo, entendeu? Já foi construída, já vem de um bom tempo de administração executiva e tudo, e que acabou culminando aí com a sua sanção na semana passada. É algo aí que a gente tem um passo importante. Luiz Henrique, muito rápido, 15 segundos apenas aqui para a resposta. O Jaime também participando, ele te pergunta o que o poder público pode fazer para incentivar o empreendedorismo. Olha, o que o poder público pode fazer é desburocratizar. Acho que o grande papel é desburocratizar e incentivar a micro e pequena empresa, que é a que sustenta o Brasil, que alinha o Brasil. Eu queria só comentar duas coisas importantes dos outros assuntos, que eu não consegui aquele momento. Eu trabalhei com coleta de lixo há uns 15 anos atrás, e eu fui extremamente impactado pela quantidade de lixo que nós jogamos nos aterros, ainda aterros no Brasil, e lixões. Para vocês terem uma ideia, números antigos, talvez não atualizados, e muito ao encontro do que o Olívio falou, nós produzimos no Brasil, de acordo com a cidade e a economia da cidade, de 600 gramas a 900 gramas por dia por indivíduo, por habitante. Então você imaginou que é 900 gramas, 800 gramas de lixo. Nova York produz, tempos antigos, não sei se mudou o número, 2 quilos por dia de lixo. Né? Então, assim, foi daí que eu comecei a não usar mais canudinho. Eu comecei a não usar canudinho há uns 15 anos, de divulgar para pessoas próximas, a não usar mais copo descartável, por exemplo, evitar ao máximo, e outras práticas, como pegar saquinho em farmácia e tal. Então, acho que é uma coisa muito importante cada um contribuir. Acho que o Ministério da Educação tem que também atuar muito nas escolas e nas faculdades. Kleber, muito rápido, em que áreas atua a FGV Europa? O Jaime também perguntando aqui para você. Muito rápido, por favor. Bom, Mauro, não, nós atuamos hoje em projetos nacionais, né, projetos de meio ambiente e projetos de segurança alimentar e projetos também internacionais, principalmente América Latina e África. E, Lívio, também 10 segundinhos apenas aqui a pergunta para você que vem do Jaime. A cidade de São Paulo está preparada para as grandes chuvas que se aproximam aí, primavera, verão? Muito rapidinho, o tempo está em cima. A Secretaria de Mudanças Climáticas tem uma dimensão do mapa dos riscos climáticos, mas a cidade ainda não está totalmente preparada. Há que se ter uma grande atuação do poder público, da iniciativa privada, das pessoas, no sentido de conter essa demanda que realmente vai acontecer. Muito bom, gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a todos em nome da nossa equipe. Luiz Henrique Alves, empreendedor, conselheiro administrativo e fundador do Conselho Dinâmico. Kleber Lima Guarani, administrador, pós-graduado em marketing, diretor da FGV Europa. Ronaldo Luiz Mendes Araújo, jornalista especializado no agronegócio. E o Lívio Giosa, presidente do Rotary Clube de São Paulo, da Associação Paulista Viva e também coordenador-geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, até amanhã, gente. Tchau.